Alô pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Giovana. Essa é a primeira vez que eu tô aparecendo aqui no canal, a minha cara mesmo, né? Mas é um motivo especial eu estar aparecendo aqui. Eu sempre só postei os vídeos só ali na tela, mas sem aparecer. Mas hoje eu tô aqui pra contar um pouquinho pra vocês sobre a minha trajetória no mundo da tecnologia e como que eu me tornei analista plena aos 21 anos. Então eu quero contar um pouquinho, compartilhar minha experiência. Então, pessoal, eu sou a Giovana. No momento eu tenho 22 anos. Eu sou analista de desenvolvimento pleno na Tivit, na área de SAP, hoje em dia. E eu sou de São Paulo. É basicamente isso que eu tenho pra falar pra vocês. Eu sou de São Paulo e vou contar como que eu iniciei a minha carreira no início, desde o início, como que foi. E a minha história com a programação ela é muito engraçada, na verdade, porque em 2019 eu estava no 9º ano da escola pública, que eu sempre estudei escola pública. E daí eu falei, cansei de estudar em escola pública, não dá, o ensino é muito ruim, não é isso que eu quero pra minha vida. E eu tinha na minha mente que eu queria fazer economia. Isso é engraçado, muito. Eu queria fazer economia. Então eu pensei, vou entrar na ETEC. Todos os meus professores sempre falaram que a ETEC era uma escola muito boa, que eu conseguiria entrar, porque eu tirava notas boas e me aplicava, enfim. Então eu falei, vou tentar. E a ETEC é uma escola técnica, né? Então é o ensino médio integrado ao ensino técnico de algum curso que você escolher. E aí tem vários cursos, né? Eu queria fazer economia, só que economia não tinha, não sei se hoje tem, mas na época não tinha. No máximo que tinha era uma contabilidade ali, uma administração, e eu não queria fazer. Então aí eu achei um curso chamado Informática para Internet. Como não li sobre o curso, não li a descrição, errei nessa parte, mas foi por um motivo, eu acredito, hoje eu creio que foi o destino. O nome do curso era Informática para Internet, então o que eu pensei? Gente, deve ser um curso que eu vou aprender ali, Excel, Word, PowerPoint, tudo relacionado à informática, essas ferramentas que a gente usa para poder trabalhar com economia e vou ter um ensino médio melhor. Então, eu só vou. Fui, gente, fiz a prova, passei, fiz a minha matrícula. Cheguei no primeiro dia de aula. O que o professor me passa no primeiro dia de aula? O que é banco de dados? E eu pensando dentro de mim, o que é banco de dados, gente? Por que eu tô aprendendo isso? Cadê o Excel? Não tem Excel, não tem Excel. Daí eu fiquei, tipo, muito confusa, sabe? Porque eu não sabia nada de programação, nem sabia que programação existia, pra vocês terem uma noção. Então aí o professor começou a passar lá, banco de dados, tipos de dados do banco de dados, como criar uma entidade, como fazer relacionamento. E eu, tipo, gente, o que é entidade, relacionamento? O que é isso, pelo amor de Deus? Daí foi, assim, um desafio muito grande, né? Foi um desafio muito. Daí eu fiquei, assim, muito perdida mesmo. Daí, beleza, gente, o que aconteceu? Eu comecei a ter aula de inglês também, eu não sabia nada de inglês. E o inglês lá, os professores, eles já são bem rígidos e como o ensino é muito bom, o professor já chegava falando inglês com os alunos e eu não sabia nada. Tinha vindo de uma escola pública, nunca tinha feito inglês na vida. Daí eu fiquei mais desesperada, assim, né? Falei, gente, eu vou desistir, eu vou trancar esse curso, porque eu não entendo o professor, eu não entendo nem o que é isso aqui que eu tô fazendo. Então, a matemática era tudo difícil, muito mais difícil do que eu estava acostumada e do que a minha mente estava treinada em si para ser, né? Então, eu fiquei desesperada, daí veio a pandemia, gente, 2020, né? Eu comecei em 2020, em março veio a pandemia, ou seja, eu fui pra escola por um mês. Então veio a pandemia para piorar a situação, porque já não tava entendendo presencial, quem dirá isso online, né? Então, daí foi muito mais difícil para mim, daí para ver as aulas, assistir as aulas online, entender, então foi complicado. Mas daí, aí o professor falou, vocês vão ter que fazer um projeto esse ano, um site institucional, que é um site como se fosse de uma página só, one page, só uma página, com fotos e tal, tipo um catálogo. Aí eu falei, beleza, para aprender ali HTML, CSS e um pouquinho de responsividade, né? Então era mais voltado pro front-end. Daí comecei, fiz,
Eu falei, não, vou enfrentar, vou fazer isso, vou fazer dar certo. Eu já tô aqui, não vou sair, porque eu não quero voltar pra autoescola. Então daí eu fiz o site com muito sacrifício, porque eu não sabia nada, nem eu, nem meu grupo, na verdade. Então a gente fez, simplesmente fizemos. Deu certo no final, daí bora pro segundo ano, ainda em pandemia, porque a gente voltou a ir pra escola, assim, setembro de 2021. Então 2021 a gente ficou, tipo, metade do ano, assim, praticamente em casa. Daí, gente, foi. Estudei, né? Aí o segundo ano a gente tinha que fazer um e-commerce. Então, o segundo ano a gente teve bastante conteúdo de back-end. Então, a gente tava vendo PHP para poder fazer cadastro de cliente, né? Login e fazer a nossa página funcionar. Carrinho, né? De compras, aquele coraçãozinho de favoritos. A gente tinha que fazer tudo isso. Porque a gente já estava aprendendo a programar, né? Então, essa parte de back-end a gente teve que aplicar no segundo ano e deveria ser um projeto que a gente deveria dar continuidade nele no próximo ano para ser o nosso TCC. Então era tipo uma V1, uma versão 1, né? Então a gente já começou fazendo esse e-commerce de maquiagem para no segundo ano a gente dar seguimento nele. Daí, ok, a gente fez. Daí eu, né, comecei a fazer com as meninas, aprendendo e tal. Daí, mais assim, lá pra maio, abril, eu comecei a pensar, gente, vou procurar um trabalho. Porque eu quero aprender, quero ganhar dinheiro, né? Então vou procurar um estágio, um jovem aprendiz. Comecei a procurar. E só tomava não de todo mundo. Tomava vários nãos. Isso me deixava triste, confesso. Então eu comecei a pensar que o TI não ia ter vaga pra mim, não, que eu tava querendo desistir. Daí eu falei, olha, não vou trancar o curso por conta do ensino médio, só por causa do ensino médio. Mas vou começar a fazer outro, de administração. Para caso eu não encontre nada de TI, a administração é mais fácil de encontrar, né? Daí eu comecei a fazer outro na ETEC, mas EAD, online, mas 100% online mesmo, sem aula, só online. Para esse curso de administração. Daí eu comecei a fazer na ETEC também, esse curso de administração. Daí, gente, deu tipo 2 meses, eu fui chamada para uma vaga, porque em paralelo eu tava mandando vagas também, né, para vagas de programador, de jovem aprendiz. Daí eu fui chamada na TIVES para um programa de Acelera Devs, que era um aprendiz que eu não teria que entregar demandas, mas sim só aprender. Então eles iam me passar uns exercícios de lógica, de programação, aprender vários termos de TI. Então foi muito legal. Eu aceitei, óbvio, meu primeiro emprego, gente, lembro até hoje. Fui buscar minhas coisas, meu notebook, foi mágico pra mim, de verdade. Fiquei muito feliz de ter passado. Daí comecei em julho de 2021 a trabalhar na TIT. Daí, vários desafios de lógica de programação, a gente usava o Java, né? Então eu tava aprendendo a base. E meu arquiteto, que é o cara que me ensinou, que eu sou muito grata até hoje, ele sempre enfatizava que o principal é a base. Então você tem que saber a base de programação. Você sabendo a base de como que funciona uma estrutura de repetição, array, FIFO, né, de fila, essas estruturas de dados em si, tudo isso você conseguiria se virar com qualquer tipo de linguagem, porque o importante é saber a base. Porque tem muito programador por aí que não sabe nada da base em si, e só fica aprendendo linguagem, e no fim não sabe a base, o principal, o algoritmo. Daí eu aprendi isso, aprendi IoT, apliquei também, fiz um quarto inteligente pra mim. Inteligência artificial também vi, e vi um pouquinho de cloud. Então eu vi bastante coisa junto com a lógica de programação. Daí, meu contrato ia acabar em 2022, no final de 2022, e eu tava na esperança de ser efetivada. Meu chefe queria me efetivar verdadeiramente, mas como eu não estava no estágio, não estava fazendo faculdade ainda, né, tava acabando a escola, não tinha como eu conseguir uma vaga de estágio, e ele não ia me colocar como júnior, né, porque de jovem aprendiz para júnior, assim, não dá, né, na lista júnior. Daí ele falou, olha, eu vou te encaixar numa outra área que também é de tecnologia, porque aqui na nossa área não tem vaga, e você não tá no estágio ainda, então eu vou te encaixar numa área de SAP, na área de SAP, gente. Fiquei como? Perdida de novo, fiquei triste, porque não era programação. Eu ia trabalhar no M1 da área de SAP, que era atendendo o chamado com o cliente, falando com o cliente e repassando o chamado para o módulo que fosse atender. Aí eu fiquei muito decepcionada, né? Porque eu queria trabalhar com programação e parecia um sonho muito distante para mim. Então, é como se eu tivesse que ter descido um degrau. Tive que descer um degrau para conseguir
Eu tava aprendendo ali no Jovem Aprendiz e aí tive que descer esse degrau pra conseguir um emprego, pra ter um emprego, né? Então aí eu fui, comecei a atender chamada, e eu tava triste, daí eu falei com a minha liderança que eu não tava muito contente, que eu não tava fazendo o que eu gostava, que até então eu já estava gostando de programação, sabe? Tinha se tornado a minha paixão. Então aí eu falei com ela que eu tava muito chateada, que eu não tava contente, que eu queria fazer algo que me motivasse, que me desse emoção de estar fazendo. Daí ela falou, olha, nós temos a área de ABAP, que é a programação do SAP. Você tem interesse? Daí eu falei, tenho, com toda certeza, eu tenho interesse. Daí eu falei com o gestor da área, comecei a pegar cards, que são tasks, né, demandas mesmo em si, bem mais simples. Estando no N1, eu comecei a pegar essas demandas e eu tinha que resolver, eu tinha prazo para entregar. Então isso me assustou um pouco no começo, eu tinha medo, porque eu aprendi o Java, né? Então assim, é totalmente diferente. Eu tive que aprender tudo do SAP, a sintaxe do ABAP, o SAP em si eu tive que aprender, né? Como mexer no SAP, enfim, tudo. Tive que aprender tudo mesmo, né? Tudo diferente. Então foi difícil e diferente pra mim. Daí, pra minha surpresa, isso foi em 2023, né? Eu estava fazendo isso em 2023. Foi quando eu fui efetivada para assistente de TI para trabalhar no N1. Daí, no comecinho de 2024, eu fui efetivada para analista júnior para trabalhar na área de ABAP. Fiquei muito feliz, gente. Fiquei muito feliz, porque eu realmente ia fazer o que eu gostava e estava saindo do N1. E ia fazer o que era o meu sonho, que é a programação, que é o que eu gosto, que é o que me motiva no trabalho, né? Daí comecei a pegar demandas maiores, comecei a fazer projeto, melhoria, tal, comecei a aprender mesmo, me dedicar e me empenhar mesmo. Tanto que eu tirei uma certificação da SAP em Fiori, que é na nuvem, né? Que é onde as transações do SAP se tornam apps, aplicativos. Eu estudei, tirei a certificação, né? Passei. E daí, no começo de 2025, abril, eu me tornei desenvolvedora ABAP pleno. Então foi uma surpresa, eu fiquei muito feliz também que enxergaram essa competência em mim, né? Que eu dei um gás em 2024 para conseguir alguma coisa em 2025. Então eu fiquei muito, 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 muito feliz mesmo de ter tido essa promoção, de ser analista pleno aos 21 anos, foi uma surpresa. Mas eu fiquei muito contente, assim, e eu comecei a olhar pra toda aquela trajetória minha lá atrás. Em 2020, quando eu comecei, eu nem sabia o que era o TI, eu nem sabia o que era programação. E aonde eu cheguei em 2025, né? Então, eu enxergando a minha trajetória hoje, eu sinto uma alegria enorme, um orgulho enorme de mim mesma, assim, uma felicidade muito grande por tudo que eu fiz, por não ter desistido, porque não foi fácil, não foi fácil os anos na ETEC, no meio de uma pandemia, aprender a programação, sem ter um professor do lado, mas tudo online. Não foi fácil, não foi fácil esse trabalho de aprendiz, eu tinha medo, porque eu não conseguia. Ficava dias, às vezes, presa num bug, tentando solucionar alguma coisa. Daí entrei depois, né, me frustrei, porque eu entrei em outra área e não era programação, era do TI, mas assim, atendendo um chamado, não era algo que eu queria pra mim. E aí, assim, do nada, virei na lista júnior, na lista pleno, não do nada, né? Foi pelo meu mérito, mas do nada que eu digo é que as coisas foram acontecendo, sabe? Foram acontecendo. Então, assim, o que eu digo pra todo mundo, né? Nós temos trainees na área hoje, inclusive, é não desista, não desista, acredite em si mesmo. Tenha perseverança, porque isso faz a diferença, sabe? E faz muita diferença também você saber a base do que é ser um programador. Então, aprender mesmo aquelas coisas chatas que tem na faculdade, toda aquela estrutura. Desde um relacionamento no banco de dados, como que funciona, os conceitos, até declaração de uma variável, até criar um loop, uma estrutura de repetição, uma estrutura de dados. Cada uma dessas coisas fazem muita diferença quando você tem um trabalho, porque você não se torna um programador medíocre, mas uma pessoa que faz um código bom, uma pessoa que entende o que está fazendo, independente da linguagem que estiver utilizando, sabe? Então, essa é uma lição que eu deixo para todo mundo que passa por mim, que eu ensino, todo mundo que eu estou ensinando e que eu ainda vou ensinar, né?
E eu fico muito feliz de poder estar fazendo esse vídeo aqui pra vocês. Eu espero que vocês gostem, que isso chegue num momento bom na vida de vocês e que possa ajudá-los de certa forma. E é isso, pessoal. Eu agradeço muito por quem ficou até o final. Deixa o like se você gostou, um comentário. Se tiver dúvidas também pode colocar aqui embaixo. E é isso, pessoal. Tchau, tchau!